Talvez quando a gente descubra que todo relacionamento é, de certa forma, um espelho, quando a gente percebe que o relacionamento ele revela muitas vezes mais sobre nós mesmos do que o dos outros, a relação ela começa a ter muito mais sentido. Afinal, é um princípio da filosofia do Ocidente conhecer a ti mesmo para que nós possamos então tentar se aproximar um pouco mais do outro. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao podcast Cerebrando, um bom filho a casa torna, e eu estou aqui de pijama e a vida é assim. E aí, meu povo? Um de pijama, um pé na areia e o outro capotado para dormir daqui a pouco ali. Esse é o podcast A Vida Como Ela É. E aí, pessoal, bem-vindos ao nosso podcast Cerebrando, temporada 4. Estamos no episódio 15. E aí, junto aqui com o Dr. Leandro e o Dr. Diogo, que já vai dar um oi para vocês, vamos discutir hoje sobre algo que toca profundamente todos nós. Discutiremos um pouco mais sobre relacionamentos, desde aquele primeiro olhar da atração até os vínculos duradouros ou não duradouros, muitas vezes, né? O que é que acontece no nosso cérebro. Já falamos bastante, mas hoje falaremos mais. E aí, Diogo? E aí, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, como copiando o nosso glorioso professor Leandro, que retornou à nossa casa, e é uma honra estar com você de volta, meu amigo Leandro. Obrigado, Uma honra querido. estar com você também, Ivo. E vamos lá, acho que esse é um tema. O ser humano ele é um ser relacional, independente de que tipo de relação você tenha. Então, todo mundo, independente de ser antissocial ou não, de ser chato ou não, de ser chato ou não e coisas do gênero, vai ter uma relação algum dia porque é natural do ser humano. Então, eu acho que é um tema que todo mundo deveria discutir, deveria argumentar. Vamos lá. E talvez essa seja a palavra, né, Diogo? É natural, né? Ah, mas Natural. eu não tenho nenhum interesse e nunca quero ficar próximo de ninguém. Relacionamento aqui nós não estamos reduzindo relacionamentos conjugais, claro, a gente pode falar Sim, sobre, sim. faz parte do processo. A gente está falando de relação como um todo. Por isso que qualquer relação, qualquer movimento que nós possamos fazer em direção ao isolamento ou à ausência de outros e outras é um movimento patológico. É um movimento adoecedor, é um movimento incompatível, inclusive, com a vida, e, portanto, a biologia não quer fazer isso conosco, né? É como deixar de tomar água, deixar de se alimentar, nós Perfeito. morreríamos. Então, nós precisamos do relacionamento, sem dúvida alguma. É isso. E para dar aquela aquecida, já que o Toliano está de volta com a gente aí, vamos começar falando do que acontece ali no cérebro quando a gente se sente atraído por uma outra pessoa. E aí depois a gente estende isso aí para relacionamento chefe e colaborador, Vixe, Maria. professor e aluno, pai e Vixe. filho. Vamos começar então no que pega mais aí, né? Aquilo que tem a tendência, ou que todos gostariam que fosse eterno, que é a atração por outras pessoas. E aí, como é que tá esse cérebro, cara, que começa com aquela paixão doida? Vamos dar uma É, vasculhada lá dentro. então, é interessante essa fala, Ivo, porque ela não muda para outros aspectos, né? O sistema de relação é um sistema de recompensa, né? A relação é um caráter que atravessa a idealização, que atravessa a expectativa, e, portanto, é tudo aquilo que, creio eu, que os ouvintes que nos acompanham aqui desde a primeira temporada já são especialistas em núcleo accumbens, em área tegmentar ventral, em dopamina. A gente já tem aqui vários especialistas nessas áreas, né? Então, tem, antes de tudo, um pouco disso, né? É um caráter inicialmente cheio de químicas e de hormônios envolvidos, e que bom que isso acontece também. Claro, é um processo que depende de uma construção bilateral. Toda relação ela tem esse caráter que ele precisa ser bilateral. Ah, e se eu trago agora, nesse momento, para um relacionamento conjugal, mas e se eu amar, e eu amo tanto aquela pessoa que eu amo por mim e por ela? Que lindo, que fofo, que poético, dá um ótimo livro, mas não cabe na realidade. A realidade da relação ela é troca, ainda mais se a gente está trazendo por um caráter de amor, né? E Drummond tem uma frase que eu gosto muito, ele fala que o amor é para maduros, né? Ou seja, não é para quem não dá conta. Ou o Pondé, que é uma pessoa que eu gosto muito, ele fala que o amor é para corajosos. É diferente da paixão, né? A paixão é para qualquer um, o amor não é. O amor não é para qualquer um. É para quem tem maturidade para lidar. E o amor, ele atravessa qualquer tipo de relação. Então, no cérebro, a gente tem muito disso. A gente tem dopamina envolvida, a gente tem serotonina, a gente tem ocitocina que auxilia nesse processo de vínculo, de formar tribos. Então, é uma rede de mudanças que são importantes e que precisam acontecer, mas, ao mesmo tempo, precisam ser freadas em alguns contextos.
Porque se a gente não freia demais, é dopamina demais, e aí cai no que a gente conversa sempre, é frustração demais quando não correspondido. Agora, deixa eu puxar uma dúvida aqui, cara, que bastante gente deve ter. O que acontece no cérebro quando você reconhece primeiro aquela pessoa, você fala assim, caramba, essa é a pessoa. O cara pode estar na balada, bate o olho em alguém muitas vezes, a gente está falando daquela questão de essa interação porque é bonita, pelo porte físico, etc. Mas quando a gente fala daquela pessoa que geralmente bate o olho e fala, caraca, não é só pegação, é a pessoa que eu queria namorar. Cara, como que o cérebro identifica isso? E aí, O que eu acontece ali eu dentro vou fazer dele? um fundo aí para você falar. Vai lá. Pode continuar, Diogo. Love, there's only you. Vai continuar igual fazendo um fundo para você ir Caraca, vocês falando. estão muito apaixonados. Tá romântico. Quem tá Vamos, romântico hoje sou vamos eu, lá, meu amigo. então. Porque ele, Primeiramente. porque ele é aparência, né, cara? O que ele está reconhecendo ali que efetivamente está chamando a atenção dessa pessoa para ela pensar isso? Eu vou namorar, levantar quem e sabe ficar o resto da vida. vamos lá para os primórdios, primeiramente. Tem um estudo muito legal, Eu muito legal. vou até deitar na cadeira. Quando vai se pros ajeita primórdios, um pouco na cadeira aí, Leandro. Tem mostrar o pijama vamos lá. só, hein? Todo mundo tenta entender essa relação entre por que eu me atraio por determinadas pessoas, se isso é apenas visual, se isso é apenas um jogo de interesse, coisa assim. E houve um teste muito legal, esse foi uma pesquisa científica muito legal, em que eles pegavam, por exemplo, partes da vestimenta masculina e depois da feminina e davam para a pessoa cheirarem. E aleatoriamente diziam assim, você escolha um dos 6 aqui. E era muito impressionante porque geneticamente as pessoas escolhiam aquilo que batia com elas. Então, quando você escolhe um par, quando a menina escolhe um menino, quando o menino escolhe uma menina... Entender, Diogo, desculpa, que batia com elas em qual sentido que você fala? Eles analisaram geneticamente, por exemplo, a pessoa que escolheu e o escolhido. E eles viam que... Então é um processo genético que batia... Um processo genético. Ah, ok. E pelo olfato mesmo, sem você ter consciência, você conseguia fazer uma relação. E aí você olha para aquilo e diz assim, tá, eu não entendo aquele casal, mas talvez a genética explique um pouco aquele casal do porquê que eles escolheram isso. Isso eu falo ir para os primórdios porque você escolhe também de uma forma o melhor parceiro ou a melhor parceira para a tua reprodução, vamos supor assim, para que você consiga ter a melhor prole possível. Isso é uma proteção da nossa espécie, que o ser humano também tem. O ser humano também vai ter isso. Assim como alguns felinos têm, assim como toda a cadeia da natureza tem. Então, primeiramente, nós temos essa questão que envolve, sim, uma questão genética, uma questão que você nem explica o porquê. Por que você gostou daquela pessoa? Não sei. Mas você vai a fundo nisso, Ivo, você vai achar alguma coisa, talvez, genética, alguma coisa que chame tua atenção inconscientemente falando. Outro ponto é uma construção social também, em que você vai ter ali, não, o padrão que nós temos é esse, aquele, e você cria uma expectativa de, por exemplo, encontrar uma pessoa muito bem sucedida, uma pessoa que te represente aquilo que você procura no teu interno. O Jung falava muito bem do nosso ânimo e da ânima e do ânimos. Então, como seria, resumidamente, os jungianos que não me matem com essa expressão, porque não é bem isso, mas que é o seguinte, é como se fosse o teu lado feminino interno para o homem e o lado masculino interno para a mulher. E você procura na paixão essa representatividade. É por isso que muitos relacionamentos de reality show não dão certo. Porque você está procurando uma paixão ali momentânea. E aí você procura o quê? A tua representatividade, não o que o outro de fato é. E quando o outro demonstra o que de fato ele é, cai tudo. Então a balada que você citou, Ivo, talvez é uma procura da tua representatividade. Vai lá uma menina muito bem vestida, ela deve ser bem sucedida, muito cheirosa, deve ser uma menina que tem ali um perfil tal. E isso vai atraindo, só que depois quando você olha, sei lá, uma semana depois, a tua expectativa foi quebrada e tudo isso acaba. Por isso que o Leandro falou muito bem, o amor é diferente. O amor, ele suporta a diferença, ele é para maduros. Ele é para alguém que suporta os defeitos, que suporta o que não é. E isso daí o cérebro, ele quebra a expectativa, só que mesmo assim você ama aquela pessoa porque você quer estar com ela independente de qualquer coisa. Isso é a diferença. Então lá no cérebro, você vai ter que arranjar um sistema de recompensa que vai ter dopamina em cima do amor, não da paixão. Aí Sim. é diferente.
é diferente, Sim. porque você tem um significado maior. E não é fácil, né? Então, Não o é. pessoal que está aí nas crises de relacionamento e tudo, a gente sabe que não é fácil. Tem várias questões que é importante a gente resgatar nessa fala, Ivo, e já trago aqui também, que é o seguinte: tem o fator genético, muito interessante o que você traz, Diogo, e tem os outros fatores de identificação e muitas vezes inconscientes mesmo, né? Isso pode ser pela representação de Jung, Freud, sei lá, né? Tem as buscas pela figura paterna e materna, né? Cuidado, gente, não é que o filhinho queira ter relação com o papai ou com a mamãe. Essa interpretação é a interpretação equivocada. Tá? Existem outras questões para além da representação do que é a psicanálise freudiana em si. Mas a gente busca aquilo, em resumo, muito, muito biológico, e depois eu vou para o filosófico para eu não ficar muito reducionista. Em resumo, nós buscamos aquilo que, de certa forma, causa conforto para que nós não possamos gastar energia. Tudo circunda nesse processo, ou seja, para que eu não possa gastar ATP em excesso demasiadamente. Então, quando eu olho para alguém que me causa uma certa identificação, a identificação é o quê? Uma redução do desconforto celular mesmo, uma redução do desconforto de adenosina, trifosfato de adenosina, ATP. Então, quando a gente está buscando a identificação, é nessa característica primeiramente. E aí, claro, aí envolve os outros aspectos que atravessam a relação, que pode fazer com que dê certo e pode fazer com que não dê certo também. E tem um universo envolvido nesse processo, e eu demorei um certo tempo para perceber isso, e hoje eu percebo muito melhor, porque muitas relações deixam de dar certo. E quando eu parei para refletir, e claro, isso com auxílio de toda a filosofia, a gente começa a perceber que o relacionamento, com o passar dos anos, ele revela muitas vezes para nós mesmos, por isso que a minha reflexão inicial foi falar de espelho na relação, ele revela muitas vezes tudo aquilo que a gente é também de pior. Porque a intimidade, ela lança holofote nas nossas mediocridades, ela lança holofote nas nossas fraquezas, ela lança holofote naquilo que eu tenho de mais ruim. E isso que eu tenho de mais ruim que a intimidade me possibilita ver, no palco eu não mostro para ninguém. No palco eu mostro o Leandro perfeito, o Leandro que as pessoas idealizam, o Leandro que vai falar da ciência, que vai escrever o livro, o Leandro que... Mas professor, isso não é você? Sou eu também, mas não é só esse. Existem outros nesse processo que só quem conhece é quem nos aproxima na intimidade. Aí o que nós fazemos no relacionamento? A gente tende a trocar. Por quê? Para que eu possa, mais uma vez, tentar trazer só esse Leandro que agrada e que o público consegue ver. Né? Então, para que eu possa, mais uma vez, permanecer no palco. Então, demorei para perceber. E hoje essa visão, para mim, fica muito mais clara. O relacionamento, a intimidade, te joga luz muito forte naquilo que você tem, que muitas vezes te envergonha. E aí a relação não vai para frente se você não tem, mais uma vez, Drummond vai falar, se você não tem maturidade. E a intimidade revelada, Leandro, ela te alivia, porque você consegue tirar o peso das costas de ter, assim, até um papel falso, muitas vezes, que é, Exato. por exemplo, você pode ser um grande profissional, mas você vai ter que se cuidar do que você fala, do modo como você age. Às vezes é uma atitude agressiva tua dentro de algum contexto que vai queimar você para sempre, coisa assim. Agora, dentro de casa, você tem que ter a liberdade de, por alguns momentos, conseguir extravasar aquilo, ser um pouquinho quem você é. Um ser Isso. humano, na verdade. Aparecer num podcast de pijama, por exemplo. Com Né? certeza. Porque é muito. Mas é Mas isso. é verdade, mas é verdade. Fácil a gente amar a pessoa do palco de terno, ou de gravata borboleta, ou arrumado, ou de qualquer outra maneira. Agora, quando a gente lida com a intimidade diária, que a pessoa acorda, e ela acorda bagunçada, ou acorda sem a maquiagem, sem os filtros que a gente agora incorporou na vida real, os filtros das redes sociais. Então, nesse processo, é tudo mais difícil. E aí você tem, inclusive, uma crise de identidade. Então, permitir que você possa ser aquilo que você é também, porque você não é só isso, é uma das questões mais importantes para a relação ela dar certo. É o famoso poema em linha reta do grande Fernando Pessoa, né? Que Ótimo. Esse é o exemplo mais clássico, né? O genial Fernando Pessoa. Boa. Deixa eu jogar aqui uma pimenta nesse papo aqui, para começar a ficar bom esse nosso bate-papo. A gente estava comentando sobre essa questão que talvez tenha muita coisa ligada à genética também, né? Eu lembro de ter visto uma pesquisa que foi feita, inclusive, que mandaram algumas pessoas escolher algumas fotos de mulheres que eles consideravam atraentes,
E aí depois o resultado da pesquisa mostrou que as mulheres que tinham a pupila dilatada foram muito mais escolhidas do que as que não tinham pupilas dilatadas. Isso é Né? herança genética claríssima. Então, e as pessoas não sabiam disso, né? Elas estavam simplesmente olhando uma foto, e ninguém estava olhando e falando, nossa, que pupila linda, né? Essa pupila aqui, ela é 3 milímetros maior. Cara, ninguém está olhando isso daí. Então, a gente sabe que quando ocorre a atração, a gente tem ali aquelas fases, né? A primeira, que está ligada muito à questão da testosterona de estrogênio, que ela faz o desejo. Está muito ligada a questão também, se não me engano, da norepinefrina, que são aquelas bolhas no estômago, borboletas no estômago, né? Que a pessoa começa a ficar toda bobona, não sei o quê, e volta para a infância, etc. Depois vem a paixão, que o Leandro adora falar sobre isso também, né? Quando o cérebro fica totalmente doente e desfrontalizado, que a gente tem níveis super altos aí também, dopamina, continua norepinefrina e por aí vai. E depois chega então, para muitas pessoas, né, que são corajosas e conseguem passar pelos obstáculos, na questão do amor. Cara, e durante o amor, o que acontece no cérebro das pessoas com relação à química? Porque parou, né? Não existem borboletas no estômago mais, né? Existem escorpiões no bolso, a história muda. Aí não existe mais aquele tudo é romântico. Você começa a ver defeitos que antes você não via. E o que está acontecendo nesse cérebro de verdade com relação à parte química, cara? Porque é tão difícil das pessoas ficarem juntas e perceberem realmente que é uma conquista que vale a pena. Enfim, fala um pouco da parte química desse cérebro pra gente. Oi, eu fui mexer aqui, apagou minha tela e voltou. Não sei se bugou aí o sistema para Não, vocês aí, tá. se não. Tá Tudo de boa. certo. O que que muda no amor, ô Ivo? Sendo muito direto, o amor recupera aquilo que a paixão sequestrou, né? A paixão sequestra a pré-frontal porque a paixão só precisa reproduzir. A paixão é a resposta biológica, né? E por que que a gente prefere inconscientemente pupila dilatada? Porque isso é quase que o código para estabelecer o vínculo durante o ato ou a relação. Pupila dilatada é ativação simpática. A ativação simpática ela está linkada diretamente à paixão, né? Então você dilata a pupila, você não tem nem a representação consciente, mas as tuas células sabem disso. O teu cérebro sabe o que uma pupila dilatada ela faz. E aí você escolhe por quê? Porque ali já está te mostrando que naquele momento aquela pessoa está interessada em você para que vocês possam ter alguma coisa. Então a gente prefere, não consegue, não sabe relatar, mas isso acontece inconscientemente, porque a grande realidade, que grande parte do que nós fazemos é inconsciente, né? Inclusive, o que nós fazemos, a discussão ela vai muito mais além, né? A discussão ela vai além, inclusive, do que é o livre-arbítrio nesse processo, se é que nós possuímos ou não. Os trabalhos de Liber diz isso para a gente claramente, o que é que temos, não temos, respondemos por decisões que não vêm da nossa consciência, que vêm de estruturas inconscientes, e só posteriormente nós podemos fazer algo sobre ela. Então, no caso do amor, o que muda é o amor te traz de volta o que foi sequestrado. E o que foi sequestrado? O pré-frontal, né? Então, o amor Uhum. faz com que você agora pondere. Você continua com a dopamina? Claro, continua, ela é muito mais equilibrada, né? E às vezes até desaparece também, tá tudo certo, né? Porque assim, o que a gente busca e tem que estar muito claro, a gente tem que parar de ficar buscando amores de cinema o tempo todo, porque não existe amor de cinema. Aquele amor que você acorda, a pessoa acorda, ambos acordam lindos, o cabelo não tá nem um pra lá e um pra cá, e dá aquele belo beijão na boca. Gente, não rola. Que nunca brigam. Exatamente, né? Então, assim, que não tem discórdia, tá tudo certo, e que se amam nas divergências, e que bom que nós pensamos totalmente diferente um do outro, e pensando diferente um do outro a nossa relação dá certo, é mentira também. É uma grande mentira, porque pensar diferente é desconforto energético novamente. E a gente não quer, a gente quer pessoas que pensem igual. Nós queremos as nossas tribos exatamente para a gente poupar energia. A função direta para que a gente tenha pessoas que sejam iguais a gente é para que nós possamos poupar. Eu duvido se a gente consegue manter uma relação hoje de uma pessoa que tem um gosto musical totalmente diferente da outra, visão política totalmente diferente da outra, princípios religiosos totalmente diferentes. Então não tem possibilidade, porque não vai se sustentar, porque isso vai ser um gasto de energia. Quando isso se sustenta? Quando está apaixonado. Porque na paixão, mais uma vez, quem pondera sobre isso está fora. Então vai se sustentar por quê? Porque o objetivo aqui é somente a brincadeira da reprodução. Então, no amor, a gente tem tudo que eu comentei. Você vai ter dopamina, você vai ter ocitocina, você vai ter. Talvez a ocitocina até apareça mais no decorrer do processo, quando o amor se linka com o significado.
quando se linka com as representações, e aí você consegue aí, de certa maneira, fazer com que essa relação ela dure bastante tempo e se acabar também, faz parte da vida, né? A gente tem que entender que existe uma visão religiosa que impacta muito na nossa subjetividade, impacta muito na nossa felicidade, que é até que a morte nos separe. E isso é algo que para algumas pessoas pode parecer bobeira, mas não é. E a gente muitas vezes se submete à infelicidade, porque em algum momento eu prometi que seria até que a morte nos separe. Agora, se eu admito que o simbolismo da morte é também uma morte, então a É gente aí pode que até tá. ressignificar e dizer até que a Esse é o vida nos ponto. Isso separe, que eu né? ia dizer agora. Porque o que que é a morte nesse contexto? A gente tem que perguntar isso, né? O que que é a morte nesse contexto? A paixão, Ivo, ela é como se nós vivêssemos por instintos. Você ignora, o teu cérebro ignora, por exemplo, que aquela pessoa tem os defeitos XYZ, que ela tem uma visão política completamente diferente da minha, que ele não gosta do que eu gosto também. Ah, mas pode dar certo. Você ignora essas coisas, mesmo tendo no fundo uma noção de que talvez aquilo não dê tão certo, porque você precisa daquilo para, sei lá, uma reprodução, igual o Leandro falou apenas. Já o amor, ele gera significado para aquele relacionamento. Você tem que dar um significado maior. Você vai passar por discordâncias, você vai passar por coisas desconfortáveis, mas você olha para todo aquele contexto e fala: não, ele é um grande pai, ela é uma grande mãe, ela é uma ótima pessoa, ela fez com que as nossas vidas crescessem juntas. E aí você pensa melhor na tua situação É porque a e você libido vai consegue viver. acabando, tá, Vai gente? acabando, com certeza. Com Mas certeza. a gente tem que ser real, aí. Não, Só não, que numa não é de sociedade outra forma. infantilizada, Leandro, o que que você faz para essa libido não acabar? Você arranja um amante, uma amante. Exato. Ou outra coisa, né, Diogo? E tudo bem quando a gente começa a entender que existem coisas tão prazerosas e orgásmicas quanto um ato sexual que estão também em outras questões da intimidade. E a gente precisa entender que esse processo ele é também um ato que nos pode trazer prazer. O problema é que a gente busca muitas vezes na relação, depois de 30 anos, que nós tenhamos o mesmo desejo sexual ali Ah, sim. que a gente tinha no primeiro, no segundo ano em si. Não faz sentido, né? Não E é faz. falta de maturidade você querer isso. Se você for analisar bem. Porque é a mesma coisa que a tua profissão. Existe aquele alto da profissão que você ama fazer aquilo, que você adora. Agora, quando você repete isso 150 vezes, 200 vezes, tem que ter um significado maior para você ficar ali. Porque senão você não fica. Ou vai entrar em depressão, em burnout, como todo mundo tá hoje. É apenas dinheiro. Não, você não fica se for apenas isso. A gente tava comentando isso em off até. E mesma coisa quando é uma relação. Portanto, o amor tem córtex pré-frontal, tem função executiva atuando em cima dele. Enquanto a paixão, não. A paixão você vive daquele momento, você ignora tudo aquilo, você não tem controle inibitório, você se declara, você chora, você dá um presente que você não Você pode dar. Isso, você fica compulsivo, por isso que a É, redução de serotonina, muito associada a transtorno obsessivo compulsivo, né? Por isso que muitas vezes você fala que não vai fazer algo e faz, ou dá literalmente um presente que você não pode dar, né? exatamente. Ou dá Tem, coisa que você nunca deu também. A vida é assim, é a paixão, gente, é a paixão. tem 20 Desculpa aí, relações sexuais em 10 dias, né? Então, o amor é para maduros. para os fortes. Boa. Deixa eu trazer um ponto que vocês comentaram aqui, cara, eu achei super interessante, vocês falaram da questão ali do até que a morte não separe, né? Cara, dá pra gente falar um pouquinho aí do perfil de pessoas, de um lado que com receio de perder a outra, acabou se tornando manipuladoras no sentido sentimental, e das pessoas do outro lado porque elas aceitam que comportamentos assim façam com que elas permaneçam em um relacionamento. Um exemplo, eu leio bastante coisa no Reddit, né, aquele fórum que existe, para pegar alguma sacada para a gente poder discutir por aqui. E eu lembro de ter visto lá um caso, cara, de alguém falando que ela queria separar porque não estava mais feliz, porque falar de relacionamento também, falar de felicidade, né, já que o seu objetivo é dividir uma vida inteira, ou boa parte da sua vida com outra pessoa, e aí resolveu separar que as coisas não estavam bem. E a outra pessoa caiu para o lado religioso. E aí fica um pouco complicado, né? Porque a gente já falou algumas vezes, né, que a religião ela ajuda muito, mas quando a gente fala de excesso ou de extremismo, um lado um pouco extremista, isso acaba atrapalhando. E aí a pessoa colocava lá, mas veja bem, se eu separar de você, eu nunca mais vou poder casar de novo, que a minha religião não permite, que isso vai acabar com a minha vida, minha família, não sei o quê.
e aí se compadeceu com a pessoa falando sobre isso e resolveu ficar com a pessoa, manter o relacionamento. Cara, o que está acontecendo ali nesse comportamento? Vamos falar do cérebro daquela pessoa, né? Porque na prática, pô, se é na sua vida, se você não está feliz, tudo bem que é difícil, mas a gente tem que buscar essa coragem para dar um passo seguinte. A gente sabe hoje, coragem não é ausência de medo. Então não dá para você se submeter e passar o resto de uma vida toda com algo que não te faz feliz. Mas não é o que a gente vê por aí, muitas vezes ligado à religião e nesse conceito de até que a morte nos separe, não posso me casar mais, a igreja não vai aceitar. A gente está vendo um comportamento nessa pessoa que ele é muito ligado a questões religiosas ou não, cara? A gente pode ter algo muito ligado aos valores que essa pessoa recebeu realmente dentro de casa, de cuidadores. Depende, Ivo. É, até porque, assim, seja pela religião ou seja pela a cabeça do manipulador, até porque algumas religiões também manipulam, né? E eu não posso ficar em cima do muro, já comentei isso várias vezes aqui. A manipulação é a forma mais fácil de você paralisar qualquer pessoa, né? E ninguém manipula ninguém prometendo prazer. Ninguém manipula ninguém prometendo ficar, prometendo ter uma vida perfeita. As pessoas manipulam por meio do medo, por meio da ameaça, por meio da culpa. É algo muito comum que a gente traz para as relações. A gente traz a culpa para a relação a todo momento. E aonde tem culpa, tem paralisação. Pessoas que estão transbordando culpa são pessoas que não conseguem fazer movimentos para sair desse local. E a gente vê isso claramente. E a gente vê isso em relações onde não se sustenta mais e a pessoa se ancora na culpa dela para tentar legitimar muitas vezes o ato, o comportamento do companheiro ou da companheira, que é um comportamento totalmente desleal, um comportamento antiético, um comportamento criminoso muitas vezes. Por quê? Porque a culpa te paralisa. Então, se eu tenho uma paralisação da culpa, esse é o primeiro aspecto. Isso faz com que eu tenha, se a gente joga isso para o cérebro, eu falo, a amígdala apareceu. Né? Então, você tem que ter um marcador químico ali. A gente sabe que a amígdala acionada o tempo todo é sinônimo de paralisação. É sinônimo de adoecimento, é sinônimo de ansiedade, é sinônimo de estresse, é sinônimo de todos os outros aspectos que também a gente já discutiu aqui várias vezes. Né? Então, o manipulador, o que ele vai fazer? Ele tenta o tempo todo ficar alternando o quê? O afeto em si com o caráter da rejeição. É uma característica da manipulação. Por quê? Porque se a gente for ver a pessoa que manipula, ela não vai ser 24 horas agressiva. E eu tenho certeza que quem está nos escutando agora aqui vai lembrar de alguém, ou de algum relacionamento, de alguma situação, ou até mesmo vai se perceber nesse processo. Né? Então, se eu tenho ali uma certa alternância entre o afeto e a rejeição, eu vou criando um ciclo que ele é literalmente intermitente, esse ciclo. E aí eu fico nessa relação que me traz o vício, nessa relação que me libera, de certa forma, a dopamina, porque também vai ter essa dopamina, tem que estar muito claro, a dopamina ela aparece nesses contextos, só que ela também faz com que eu tenha todos esses marcadores da ameaça. Né, os marcadores de toda a química, de todo o hormônio que vai estar envolvido. Então, assim, é um contexto muito amplo, sabe, Ivo, quando a gente pensa nesse caráter, principalmente nas figuras narcísicas, né? O narcisista em si, ele é de fábrica manipulador. Não existe narcísico que se coloque no lugar do outro. Ele pode até fingir que está ali em algum momento, por quê? Para ele tentar fingir e estabelecer esse vínculo. Mas a pessoa que ela é narcísica, é sempre muito mais difícil a gente se relacionar, e eu tenho percebido, talvez, que uma das características da sociedade carpe diem, no conceito mais filosófico do processo, é que isso tem ganhado muito mais força. Né? Virou um dos critérios, inclusive, de aprovação de RH. Né? Como é que você se percebe, como é que você se ama, a vaidade propriamente dita, e essas questões hoje são extremamente admiradas. Então a gente sai do contexto da ideia do desapego, da ideia do cristianismo enquanto filosofia e não enquanto religião, e a gente cai num local muito mais perigoso. Tá? Então, na minha perspectiva, a gente entra nesse processo, é um processo de paralisação, por meio dessas estruturas, por meio de jogadas. Não é simples perceber e tampouco não é simples sair. A manipulação, na verdade, só dando um adendo ali, a gente olha uma sociedade hoje muito manipuladora em todos os sentidos, não só relacionamentos. E isso joga pra nós também uma infantilidade. Porque, eu quero as coisas como eu quero. Quando você vê adultos que atuam dessa maneira, sejam chefes também em empresas, sejam
empregados da própria empresa, não, eu quero as coisas como eu quero. Você vê um monte de pessoas ali pedindo coisas sem dar nada em troca. Tá, mas o que você está fazendo para criar uma solução? Não, eu apenas quero. Eu apenas quero. Tá, mas então, veja, a nossa vida, ela é feita de momentos em que você vai ter que ceder para o outro, em que você vai ganhar também essa sessão, você vai conseguir que o outro ceda por você. Por quê? Porque não é porque você casa que você vai parar a tua profissão, que você vai parar teus relacionamentos com amigos, com amigas, o que quer que seja. Você tem que ter um bom senso diante disso. Então, se você tem alguém que te manipula e que faz você, por exemplo, perder todos os teus amigos, perder teu emprego porque você não pode participar de uma reunião em tal horário, perder coisas do gênero, você tem que todos nós temos que rever nossos conceitos. Porque o manipulador, ele causa culpa, e culpa pro nosso cérebro é dor. Você está passando por dor o dia inteiro, se você for olhar dessa maneira. E aí, como o Leandro falou muito bem, é muito mais cortisol, é muito mais hormônio do estresse, você afeta, daqui a pouco você tem uma depressão, uma ansiedade, e o manipulador, ele vai abraçar um pouco para depois manipular de volta, abraçar mais um pouco para depois manipular. É o famoso morde-a-sopra, se a gente for fazer. Ele não fica o Exato. dia inteiro sendo agressivo. É Porque exatamente isso. não tem como. E talvez o que a gente precisa também entender que a relação ela é sempre três pessoas. Algumas pessoas estão pensando nisso, então todo relacionamento agora virou homenagem. Não, tá, gente? Três pessoas no sentido. A gente tem um sujeito A, tem um sujeito B, e a gente tem um sujeito C, que é a junção de A com B. Essa é a relação. É isso aí. Sobre qual eu tenho controle? Eu tenho controle sobre sendo A ou sendo B. Eu não tenho controle sendo A sobre B e tampouco sobre BC diretamente. Quando nós entendemos que esse processo ele é algo também importante para que a gente compreenda o que é, por exemplo, o Leandro sendo sozinho, o que é o Leandro na relação, o que é o Leandro estando com outra pessoa. Conhecer esse mecanismo, como nós somos, entender, e essa é uma questão muito importante na relação, entender o que me ameaça em relação àquilo que o outro me traz, porque, mais uma vez, cai muito no que eu comentei agora há pouco. Se tem alguém que vai nos mostrar como nós realmente somos, é quem está conosco na nossa intimidade. Quem está distante idealiza. Né? Eu já falei centenas de vezes aqui no nosso podcast que amar quem está distante é muito fácil, é a Madre Teresa. Amar o próximo é difícil pra caramba, porque no próximo não tem mais idealização. Né? Então, a gente acaba amando muitas vezes a imagem que a gente cria. Né? A gente acaba amando muitas vezes a expectativa. Não é pelo outro em si, é pelo que nós criamos, pelo que o outro pode nos oferecer. O amor ele é egoísta nesse processo. E talvez isso confunda a cabeça de algumas pessoas, mas é isso, o amor ele é uma projeção idealizada. E a idealizada, Lacan discute muito bem sobre isso, Schopenhauer discute muito bem sobre isso. Então, o tempo todo a projeção do ideal. E quando eu torno isso consciente, eu posso me frustrar, ou eu posso entender que mesmo estando da forma que está, existe possibilidade de ser. E isso é o que é mais bonito no meio desse processo, porque é uma escolha. Né? É uma escolha, é querer ficar. Agora, deixa eu puxar esse lado ainda um pouco pro lado religião. Eu sei que o Diogo, por exemplo, é um cara super religioso e vocês não acham que, de certa forma, cara, a religião tem um peso relativamente grande com relação à insatisfação e à infelicidade das pessoas nos relacionamentos hoje? Eu penso que sim e não. Eu penso que sim e não, porque, primeiramente, o modo como se usa a religião é o problema na minha concepção. Na minha concepção, é essa que é a grande questão. Porque quando você olha para a filosofia religiosa, sim, você tem preceitos que você deve cumprir, mas, por outro lado, você também tem que analisar da seguinte forma. Uma vida livre de tudo, uma vida livre que não te guia para nada, que te deixa livre para tudo, é também uma vida infantil, porque a criança tem essa questão de eu faço, eu quero, eu faço. Eu quero, eu vou, eu realizo. Então, quando eu olho para a religião, ela não pode te amarrar, isso eu concordo plenamente, não pode ser uma coisa que te coloque para baixo no sentido de eu me descaracterizo por causa dessa religião, então eu aceito, por exemplo,
uma violência doméstica, eu aceito um problema uma manipulação o dia inteiro por causa desses preceitos. Só que ao mesmo tempo também eu não posso ter aquela infantilidade de ser uma relação descartável o tempo todo. Ah, tô triste, não tô satisfeito, tchau, muito obrigado, tchau. Daí vem outra, tô triste, tô insatisfeito, muito obrigado, tchau. Então a religião, ela vem numa questão até da religação mesmo, de você talvez fazer uma análise. Vamos analisar quais são os problemas. E não você ficar preso diante daquilo. Tanto que Jesus foi pregando ele foi andando e pregando, ele foi dando. Ele pegou pessoas que eram cobradores de impostos, ele teve. Não digo relação no sentido que vocês vão pensar, mas ele teve uma concepção com pessoas que eram prostitutas e coisas assim, porque é ali que nós aprendemos. Nós somos humanos que falhamos, ponto final. E eu penso que quando uma relação já não tem mais o que fazer, e isso eu já falei com padres com relação a isso também, você tem que se divorciar sim, sabe? Você tem que ter um divórcio mais amigável e você não tem que ser infeliz dentro de um relacionamento. Então, se você utilizar agora uma religião que muita gente usa como que te mata no teu interior, eu concordo plenamente que é algo muito infeliz, Mas é algo muito infeliz. isso não é só religião, né, Tudo. Diogo? Isso é qualquer coisa que de certa forma te tire a possibilidade de ser. E a religião faz isso de certa maneira, não toda, né? E eu diria que a religião tem um papel importantíssimo em vários contextos, mas em outros talvez o discurso me preocupe por alguns aspectos, né? Se a gente pega, existem vários textos bíblicos que a gente vê que esse caráter do divórcio, ele é quase que um caminho para você ir pro, sei lá, pro sofrimento ou para o Sim, que eles sim. denominam como inferno, né? Malaquias vai falar isso, né? Assim, Uhum. tem no livro de Malaquias, tem no livro de Coríntios, tem vários, inclusive Malaquias. Eu falo porque, assim, como eu faço muita discussão pelo caráter religioso com líderes religiosos, a gente vê muito isso, né? Então tem trechos lá em Malaquias que é muito claro, abre aspas, eu odeio o divórcio, né? Diz o Senhor de Israel, por exemplo, fecha aspas. Então, assim, isso impacta a nosso processo de objetivação? Impacta. Agora, Claro que mais sim. uma vez, para quem está aqui conosco e nos escuta, sempre considere o contexto em que nós estamos falando, em que surgiu. Né? Porque a Perfeitamente. gente está tão confuso até hoje quando falamos de religião, nesse processo, que a gente, inclusive, a gente faz tanta coisa errada, a gente chama Jesus pelo nome errado, a gente dá parabéns para ele na data errada, a gente não sabe nem a profissão dele, né? O carpenter, quando a gente olha no conceito etimológico e na tradução correta do hebraico, não é carpinteiro, ele não mexia com madeira, não é nem esse contexto, ele era construtor, né? Então José era construtor, não era carpinteiro. Então a gente dá o nome errado, a gente comemora o aniversário errado, a gente faz a profissão errada e a gente está querendo interpretar a partir de uma hermenêutica filosófica que não cabe dentro da representação do que a gente vê na religião. E aí E, vira essa bagunça, sim. cada um fala o que quer, por quê? Porque são os meus direitos. E esse S faltando é importante. E é o contexto deles, como o Leandro falou. Então, assim, é o contexto histórico que eles viviam naquela época. Os casamentos que nós fazemos hoje não são os casamentos que eles faziam naquela época. Exato. E até hoje, você pega, por exemplo, um casamento indiano, é bem diferente de um casamento brasileiro, vamos supor. Você não tem aquele mesmo relacionamento. Então, é muito complexo você ficar analisando questões de falas daquela época para agora, para 2025. É muito complexo, não é uma coisa simples. Então eu penso que esse engessamento foi o próprio homem que criou, não foi nem o próprio o sacerdócio em si, coisa do gênero. Uhum. Mas e a questão de alguns valores são impostos, né? Por exemplo, essa questão, esse ponto de se você se separar, você não pode casar de novo. Ah, não reconheceremos uma nova união sua, não reconheceremos um novo Uhum. casamento, né? Ou se você quiser ficar com fulano, você não pode mais frequentar essa igreja, etc. Será que esses valores, quando colocados pela igreja ou por uma filosofia específica para pessoas que são muito religiosas e têm esses valores pregados assim de um jeito muito forte, eles não acabam se sobrepondo também ao conceito de felicidade dessa pessoa ali no cérebro e fazendo com que ela se mantenha em um relacionamento infeliz por conta disso? Claro. Sem dúvida. Mas Uhum. a gente tem que entender uma coisa, gente. A religião é instituição e toda instituição tem regra.
né? Então, assim, existem algumas coisas que a gente briga e dá murro em ponta de faca que não dá para fazer dessa forma. Ah, mas eu queria, não posso impor dentro, claro, existe um limite ético e limite moral para tudo. Pra tudo, Mas pra tudo. dentro da instituição religiosa existem regras, funciona dessa forma, nesse modelo. Eu não posso, a partir daquilo que eu creio e que eu acredito, chegar lá e jogar dentro das regras que estão ali. Ali é uma instituição. Entende? Então, é essa visão que muitas vezes faz com que a gente acabe discutindo questões que não são até difíceis de serem discutidas. Então, se impacta, é um problema? É, mas está dentro da regra do que é a instituição. E aí, o que eu sugiro para quem está nesse lugar? Aí, a minha sugestão real e legal é assim, se liberte e vá ser feliz. Concordo. Sai fora dessa relação e vai viver, porque existe vida para além dessas correntes de relacionamento adoecedor. A gente tem que ir embora, tem que se libertar. Agora, tem pessoas que preferem ficar dessa maneira também. E aí nós vamos fazer o quê? Ou Quando eu outro, ou comecei o a oposto atender, também, né, Leandro? Que a perfeito, pessoa vive Diogo. uma promiscuidade geral. Então, Exato, ela acha que o próximo relacionamento vai ser diferente. Então, ela vive a paixão, 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 paixão e vive pulando de um galho pro outro, sendo infeliz assim, né? exato. Quando eu comecei a atender e atender alguns pacientes com alguma questão emocional, com algum tipo de transtorno, ou ia atender, sei lá, vamos pensar, eu ia fazer um atendimento com um casal ou coisa do tipo, ou um caráter mais familiar. Você vê muitas vezes que ali existe uma pessoa, vamos supor, alguém ali que está adoecido ou que está adoecendo o sistema, um processo sistêmico em si. E essa pessoa não quer ajuda. E essa pessoa tem plena convicção de que o problema não é ela. E aí você faz o quê, doutor? Eu não faço nada, gente. É simples. No início mexia muito comigo e doía, mas o que que eu posso fazer? Nada. Né? Então, existem situações em que, infelizmente, e claro, com todo o cuidado na interpretação do que eu falo agora, mas que, infelizmente, por esse caráter ou do temor ou do medo da punição, algumas pessoas sacrificam a felicidade estando aqui, até porque em alguns textos bíblicos a felicidade nem aqui é, né? Para que você possa experimentá-la em outro contexto. Então, é a questão da instituição. Quem acredita, quem acha que vale a pena, se aproxime e vai ser feliz. Quem não acha, também se afaste e vai ser feliz. Não tem que ficar dando murro em ponta de faca, né? É isso. Boa, bem colocado. Cara, deixa eu trazer uma coisa muito legal que eu li sobre isso há algumas semanas. Queria ouvir o que vocês têm a dizer sobre o acoplamento neural, que eu já vi alguns estudos onde, por exemplo, Vou ver que esses mãe nomes já e me assustam, viu? Que ah, acoplamento neural? Fala aí. a gente já viu alguns estudos onde, por exemplo, mãe e filho, quando em situações específicas, quando estão orando, estão muito próximos, etc., a gente sabe que as ondas cerebrais elas chegam a ficar praticamente sincronizadas, né, com relação às ondas alfa, beta, delta, enfim, todas elas. E eu vi também um estudo que isso acontece também com pessoas quando estão muito, não apaixonadas, mas quando estão em um relacionamento muito duradouro. O que vocês têm a dizer sobre isso, cara? Porque, assim, na prática, dois cérebros diferentes, cara, são duas biologias diferentes e por algum fato, vou colocar aqui desconhecido ou não tão desconhecido, cara, a gente vê as ondas dessas pessoas se equalizando e ficando exatamente as mesmas durante algum tempo. E aí, cara, tem alguma coisa na neurociência que vocês conheçam para falar sobre isso? Porque é maluco, né, cara, você pensar nesse ponto, que isso possa acontecer. Bom, cara, assim, a gente vai falar a partir das ferramentas que nós temos, talvez é o que eu sempre comento, né? A gente tocou em religião aqui e eu vou repetir que Deus não é impossível, né? Talvez pela metodologia, pela ferramenta que nós temos hoje, seja improvável que a ferramenta que a gente quer utilizar, ela não foi feita para isso, né? Então eu não posso pegar uma furadeira e cavar em casa. A furadeira não vai cavar. Talvez seja isso a busca que a gente tenha para representar. E quando a gente vai para esse aspecto, Ivo, talvez as nossas ferramentas metodológicas ortodoxas em si também não nos traga muitas respostas. O que eu posso já direcionar é que grande parte do que pode acontecer nesse processo é um espelhamento, talvez neurônio espelho possa auxiliar nisso, né? Porque isso é uma das coisas que sincronizam, e a gente sabe disso, né? Que o neurônio espelho traz esse caráter de sincronização do ponto de vista cerebral. Não sei quanto disso pode estar acontecendo, né? Então, a própria manifestação a gente consegue ver hoje de empatia, que também envolve espelhamento. Tem trabalhos que mostram que quando você tem relação empática com alguém, a pessoa percebe essa relação empática, você tem mudanças eletrográficas.
E essas mudanças atravessam aí, por exemplo, ritmo alfa, atividade gama no cérebro. Você tem uma bateria de atividades do ponto de vista eletrográfico que mostram ali alguma coisa que está acontecendo. Então existe uma sincronia. Essa sincronia, na minha perspectiva, muito rasa nesse processo, não estudo diretamente essas questões, eu vou, se eu puder arriscar dentro das minhas limitações científicas do que eu faço, eu iria muito por essa questão mais do espelhamento mesmo. Né? Agora sim, sabemos hoje, para além da nossa van filosofia, que os caráteres quânticos e vibrações e ondas estão aí e a ciência está comprovando também. Né? Perfeitamente. Então, não E sei. nós somos também o que nós vivemos. Então, a neurociência já mostra isso para nós. Então, o meio que eu convivo, ele vai fazer com que eu me adeque àquele meio, eu fique mais adequado. Então, talvez um casal de longa data, eles tenham essa conexão, porque eles estão inseridos naquele mesmo meio. Então, o cérebro com aquelas mesmas atividades, com aqueles mesmos contextos. Às vezes você tem uma rotina, por exemplo, toda terça-feira nós jantamos juntos em tal lugar e não sei o quê. Então, você faz isso por 30 anos, já virou um hábito para você. E aí, naquele mesmo contexto, a neurociência vai explicar isso, você está tendo comportamentos similares porque você tem aquela representatividade. Teu cérebro ganhou aquela representatividade. E ganhando aquela representatividade, os dois cérebros talvez estejam naquela conexão, igual o professor Leandro falou, até um espelhamento, neurônios espelhos e coisas assim envolvidos, sem dúvida alguma. Ó, eu tô aqui, eu coloquei aqui no PubMed, quem quiser conhecer um pouquinho mais aí, PubMed é uma plataforma que a gente utiliza muito para buscar artigo científico e poder fazer algumas atualizações também. Inclusive, onde neurocientistas colocam artigos, né? É Isso. importante o pessoal saber. Exato. Não é na Tititi Não é no Instagram. e nem no Instagram, exatamente. Pega o código. E tem uns aqui, ó, por exemplo, tem um dos trabalhos que mostram aqui, Brain to Brain, falando de casais aqui, mostra que o simples fato de segurar a mão do parceiro, ó, durante momentos de dor induz um certo acoplamento neural, né? Se eu fazer uma tradução meio que simultânea a partir do que você fala, Ivo, as áreas relacionadas à empatia, foi o que eu comentei, e analgesia, né? Enquanto tem uma maior sincronia, inclusive, e aí automaticamente a pessoa tem maior redução de dor. Ou seja, segurar a mão do companheiro ou da companheira faz com que você tenha analgesia. Deixa eu ver aqui. Eu acho que esse talvez seja o mais sólido de revista científica que aparece aqui nesse momento. Outro aqui, ó, estudo com EEG mostra que casais de longa data apresentam ali, é uma tradução meio estranha, é difícil ler em inglês e jogar para o português, né? Mas enfim, apresenta uma maior sincronia de ondas cerebrais, foi o que eu comentei com vocês, né? E durante momentos de partilha emocional do que seria mais ou menos isso, na tradução seria isso. É que daí nesses estudos, né, professor Leandro, a gente não consegue chegar a conclusões definitivas, esse que é o problema. Sim. Por que tem esse acoplamento? Mas nenhuma ciência consegue nenhuma chegar ciência. Não chega, né? a conclusão definitiva, né? A gente está aí, a gente vai caminhando, né? Por isso que eu acho que o ser humano ele tem que saber viver com o imponderável, com o ponderável ao mesmo tempo e com o desconhecido o tempo todo, porque a ciência nós nunca teremos. A ciência é critica, a vida é isso. Ela muitas vezes, eu vejo alguns cientistas mais radicais e discordo completamente, criticando algumas questões da fé, mas se tem um serzinho que tem muita mais fé do que cientista, eu desconheço. A ciência é movimentada pela fé, porque a fé não está associada à religião ou crença. A ciência, quando você fundamenta e levanta uma pergunta de pesquisa e tem um objetivo, você tem fé que você vai alcançar alguma coisa com isso. Né? E quando você termina o teu resultado, não te fala 100% de certeza de que isso é isso. Não existe artigo que faça isso. Inclusive, se você ler algum artigo assim, se afaste dele, faça o sinal da cruz e vá embora. Porque não existe. Né? É interessante que a gente tenha um comportamento, acho que muito similar também com quando o casal tem discussões, por exemplo, né, que a gente vai ver ali a ativação do eixo HPA, o frontal vai ficar quase que em modo off, ou modo desligado na discussão, etc. E é engraçado, né, que a gente vê o cérebro repetir um comportamento de novo muito próximo de pessoas próximas também. Então, teria um sentido já lógico por conta disso, mas deixa de ser muito interessante. Agora, deixa eu voltar para um ponto que está falando de relacionamento lá, que muita gente deve ter dúvida também, né? De jogar para cá a questão de reconciliação. Cara, rolou uma traição entre um casal, e aí o casal fica naquela de conversa, um tenta voltar, um se arrepende, vem a dor, vem a culpa, a amígdala ativada, enfim, aquilo tudo acontecendo. Na opinião de vocês, ou pela neurociência, cara, quando um casal resolve voltar, o cérebro realmente consegue resetar a confiança? Ou ele vai manter aquela marcação ali no inconsciente e você vai ficar ali
sendo Você faz umas alimentado perguntas que quimicamente. acabam com os apaixonados, viu, Ivo? É capcioso isso. Rapaz, se tem um desejo que eu tenho na vida é resetar a confiança de muitas pessoas que, inclusive, acabam nos traindo no processo. E eu não estou falando nem de Pois é, relação conjugal, de várias questões. tudo, né? Então, não, a gente não reseta a Não, confiança, até porque a traição é um processo que você precisa aprender com ele para você conseguir seguir a vida e não ter mais esse tipo de desconforto ou de desprazer. Né? A gente não consegue porque isso entra num processo de memória. A gente pode até pensar e trabalhar isso lindamente. Nossa, mas eu perdoo de corpo e alma, que lindo, bonito, filosófico, poético, escrever um livro, mas na realidade não tem essa possibilidade. Não tem, porque as marcas elas ficam. Né? Não tem como não ficar. Né? Seja pelo caráter subjetivo, seja pelo caráter químico ou caráter biológico. E a dica que eu dou para as pessoas que estão aí, mas eu tô com a pessoa e essa pessoa me traiu, devo seguir, devo perdoar, não deve ser uma questão que só quem deve ponderar é você, você mesmo. né? Não tem nenhuma outra possibilidade de fazer diferente. Se eu puder deixar as pessoas desmotivadas agora, que é um dos papéis da filosofia, os trabalhos mostram que quem trai uma Bastante. vez tende a trair pelo menos mais de 100, 300 vezes mais na próxima relação. Centenas de Tá? vezes mais. Então a gente está falando de porcentagem, né? E isso é dado científico. Então quem trai uma vez, a probabilidade de trair a segunda, a terceira, a quarta, ela é bem maior de quem nunca traiu. Mas, enfim, perdoar ou não perdoar, eis a questão. Vocês que estão nos escutando nesse momento, inclusive, coloca aí se vocês perdoariam uma traição para a gente saber, né? Tem que lembrar uma coisa, Ivo, que tudo que envolve muita emoção vai envolver muita memória. É como eu dou sempre o exemplo. Se a menina, que nós temos uma tradição de fazer festa de 15 anos para a menina, é natural que essa menina se lembre da festa de 15 anos dela, de quando ela fez essa idade. Agora, se você pergunta para alguém, ó, como que foi o dia do teu aniversário de 21 anos, vamos supor, de 22 anos? É provável que você não consiga dizer. Tá, nem lembro. Por que eu vou lembrar disso? Agora, se naquele dia aconteceu alguma coisa muito expressiva para o teu cérebro, você vai lembrar daquilo, porque envolveu emoção. Portanto, quando você fala de traição, não tem como não envolver uma questão negativa para você. Ninguém vai falar, nossa, que legal. Não. Um escândalo, uma briga, uma descoberta que você não queria. Portanto, o esquecimento não vai existir. Nós sabemos disso, porque houve emoção. O hipocampo, se ele conseguir, se o teu cérebro inconscientemente reviver aquele dia por algumas pistas, você talvez volte a ter aquele sentimento horrível daquele dia que você passou por isso, sem você saber o porquê. E aí é uma decisão pessoal, como o professor Leandro falou. Veja, perdão não é continuar com a pessoa. Você pode perdoar e pode falar, olha, eu posso te perdoar, mas tchau. Eu vou viver a minha vida, você vive a tua, tá? Então não precisa, o perdão nunca, não é você se macerar, sacrificar, ficar ali com a pessoa, não, agora eu te perdoo. Eu tenho essa linha de pensamento, pelo menos. Eu, por exemplo, se eu passasse por uma situação dessa, eu enfrentaria tudo de negativo que eu teria que enfrentar e falaria tchau, tá? Porque eu não me vejo conseguindo conviver com alguém que não tem uma confiança nesse sentido. Mas é de cada um. É uma coisa de cada um. E é Mas uma lembrar fala você vai. e é uma fala sem experimentar, né, Diogo? Muda quando a gente experimenta, né? É muito conceitualmente a gente consegue falar muita coisa, mas quando nós experimentamos o processo ele vai ser diferenciado. A dica que eu dou inclusive nessas situações é que perdoe por vocês e pelo outro. Por Perfeitamente. vocês, porque se você não perdoa, teu cérebro vai te dar tanto cortisol, vai te dar tanta dor de cabeça, e aí você tem risco de infarto, você tem Sim. risco de acidente vascular cerebral, você tem risco de um monte de problemas que você não precisa ter. Então perdoe também por você e pelo outro, e vá seguir a vida. Né? É fácil falar sobre isso? Não. Não. Eu tenho plena convicção disso, gente. Né? Mas, mais uma vez, nós podemos escolher. Né? Nós podemos escolher ficar ou nós podemos escolher partir. Então, em qualquer uma das escolhas, decida e siga a tua vida. Né? O Perdão que é não nobre. pode. Em qualquer situação ele é nobre. Independente da Exatamente. escolha que você vai ter. Na verdade, você perdoar é deixar de ser escravo de uma situação, né? Até porque o Perfeito. processo de perdoar, ele consome muito menos energia que o não perdoar, né? Se você consegue perdoar de verdade, cara, vai consumir energia, aquilo vai passar. Você falou, perdoar não significa ter que ficar com a pessoa, tem que ficar próximo. E se você não Isso, Ivo, não é perdoa, só cara, é pra. energia infinita, né? Você não gasta. O que o Leandro E falou, cara, sim. é cortisol, é adrenal gritando ali, o seu frontal ficando puto, a sua amígdala disparando, seu HPA.
bate aqui, bate acolá, e você continua nessa, né? Que é um E também desperdício não de tempo, significa de foco. esquecer, né, Ivo? Perdoar não é esquecer. Uhum. Esquecer Não, é doença neurológica, doença de pois é. Alzheimer, tá, gente? Isso é É esquecer. demência. Quadro demencial, esquecer é demência. Exato. Ah, mas eu vou conseguir esquecer? Não, porque esquecer é demência, não é esse o processo. Você consegue seguir a vida sem sofrimento, né? Pode, inclusive, ter dores, mas o sofrimento não. E a falta de perdão, Ivo, ela não vem só de relacionamento amoroso, vem de um emprego que você não gostou que alguém fez uma coisa pra você, vem de uma situação em que você olha pra ela e fala, meu Deus, o quanto eu sofri, por Exato, qualquer motivo. Então o perdão exato. ele é nobre pro nosso cérebro, ele é nobre pra qualquer situação. Claro, igual o professor Leandro disse, fácil, não é. Mas independente do que você escolha pra tua vida pra frente, isso não cabe, é de cada um, mas viva com o perdão porque ele é muito menos gasto de energia. Professor, mas o que os outros vão pensar? Dane-se. Dane-se. Dane-se, gente. Aperta esse botão aí, que a gente está vivendo num mundo de ter que dar tanta justificativa, e quanto mais justificativa a gente dá, mais justificativa as pessoas querem que nós possamos dar, né? Então, assim, não dê justificativa demais, né? Cuidado com esse excesso de exibição, porque quem se exibe muito, quem coloca muito, acaba, inclusive, dando possibilidade que o outro possa intrometer. Eu acho muito curioso, a gente vê isso com casais que postam a vida 24 horas por dia, né? E aí eu não vou citar nomes agora, recentemente a gente sabe o que aconteceu, Sim. e postam na cama indo dormir, e postam acordando, e postam escovando os dentes, e postam não sei o que, e postam trocando de roupa, e postam colocando a calcinha, e postam não sei o que, e postam não sei o que. Aí no final termina e fala assim, a gente quer a nossa privacidade. Você abre a tua relação para uma vida pública, não existe privacidade. E agora, quando as coisas acontecem, você vem a público pedir privacidade. Então, assim, cuidado com aquilo que você coloca demais, porque, como diria Nietzsche lá no Zaratustra, né, não faltará no mundo pessoas que queiram te dissuadir. Né? Então, Uhum. cuidado, a gente está cheio de gente maldosa por aí também. E, professor Leandro, eu lembro de uma frase agora que veio, você falou de justificar. Aquela pessoa que não gosta de você não adianta. Ela não vai absorver a tua justificativa. E quem gosta de você não precisa. Então, Exato, não tem exatamente, necessidade. exatamente. É. E o perdão, na verdade, é tão importante que ele está até na oração do Malamém, né? Vocês sabem disso. É, o Malamém. Então, cara. Deixa o pessoal pesquisar para ver se acha essa aí, Sem que é muito comentários. boa. Cara, para a gente já chegar na parte final aqui, vamos falar um pouquinho dos neuromitos ligados a relacionamento. E acho que um dos mais interessantes é o dos opostos se atraem, né? E aí, cara, quando a gente fala de quero buscar um relacionamento ou buscar uma pessoa, então, totalmente diferente. O Leandro falou no comecinho do podcast hoje, né? Onde é que fica essa história que as pessoas falam que os opostos se atraem E se isso nos fosse relacionamentos? verdade, a rede social não teria tanta briga como tem hoje. Porque o que mais tem hoje são polos opostos brigando todo dia. Então você conversa sobre um determinado tema com alguém que acredita piamente em alguma coisa, a pessoa vai dar justificativa disso, disso, daquilo. O outro que não acredita justifica de outra forma o oposto. Então isso daí é mentira. O cérebro não lida bem com o desconforto. E Os- pensar diferente é desconforto. Ponto Exato. final. Os opostos se matam, Igor. Os Se matam. opostos criam guerra. A gente está vivendo opostos agora. É oposto lá acontecendo lá em Israel, é oposto acontecendo na Ucrânia, é oposto acontecendo. Oposto não se atrai porque o oposto é desconforto. Né? Então, e a gente tem que ter um certo cuidado, porque nas relações nós buscamos padrões constantemente. Se tem uma coisa que a gente faz é buscar padrão. O troço que nós fazemos é padrão, por quê? Porque teu cérebro quer padrão. Por quê, professor? Porque se você tem que ter menos energia, gasto energético. Por quê? Porque a gente não veio para gastar energia, a gente veio para comer, dormir e reproduzir. Ou seja, a gente está buscando padrão o tempo todo nesse troço. E aí eu vou lá e vou procurar uma relaçãozinha fofinha. Aí eu procuro a pessoa, é o mesmo rapazinho, usa a mesma roupa, o mesmo corte de cabelo, o mesmo jeito, gosta das mesmas músicas, tem a mesma visão do meu ex, tem não sei o que, não sei o que. É um clonezinho do teu ex ou da tua ex. Aí o que acontece? Não deu certo. Aí você vai pro terceiro, é o mesmo rapazinho, tem o mesmo corte, o mesmo cabelo, o mesmo estilo, controle no mesmo lugar, o mesmo gosto, o mesmo não sei o que, não sei o que. O Tudo clone do igual. teu outro ex. Não deu certo. E aí você tá passando a vida inteira em relações que não dão certo e você não entende que você tá buscando características e padrões que são incompatíveis com aquilo que você tem sobre as tuas idealizações. Quando a gente traz isso para a consciência, muda completamente. Ou seja, está indo para esse local, sai desse local e vai buscar em outro.
Busque outros modelos. Eu já falei, cuidado, que o nosso cérebro nos engana, o nosso cérebro nos ilude, e tudo que nos ilude nos passa a perna em algum momento, tudo que nos ilude de alguma forma nos engana. Então a gente tem que ter um certo cuidado. Prestem atenção sobre os padrões. Padrão de trabalho, mas meu trabalho nunca dá certo. Você vai ter que entender por quê, quais são as representações. Minha relação nunca dá certo, o meu casamento não deu certo, eu estou no 15º casamento. Então, são essas questões. Por quê? Porque biologicamente nós queremos padrões. E aí que é o problema, professor Leandro, porque numa sociedade desestruturada como nós temos, eu não falo só de família, mas falo de todos os contextos que nós vivemos, nós estamos desestruturados. Eu lembro que eu fui numa palestra uma vez de um professor de filosofia que ele mostrou que todos os povos eles têm ascensão, estabilidade e decadência. E que talvez nós estejamos hoje no mundo inteiro, não só no Brasil, mas um momento de decadência social, decadência moral e coisas do gênero. E, Então, coloca decadência, tá e muita despencando. decadência. E isso não é para ser melancólico, pessoal, é para a gente enfrentar os nossos dias como eles são. E a gente sabe Exato. encarar essa realidade. Você não tem aquela estrutura para pegar, por exemplo, um jovem que ainda não tem córtex pré-frontal bem maturado e conseguir guiar ele de uma forma correta. Para que ele não caia nessa onda dos padrões. É por isso que o Ivo levantou essa questão até do divórcio e religião. Hoje os casamentos não são iguais porque a gente não consegue ter esses guias maduros que colocam pra gente isso. Exato. E aí, meu amigo, é por isso que eu não sou contra o divórcio, porque a pessoa, às vezes, ela ficou vivendo uma vida inteira repetindo padrões, encontrando pessoas alcoolistas o tempo todo, pessoas agressivas o tempo todo, e aí o que ela vai fazer? Até os discursos descartáveis, né, o Sim, Diogo? sim. E aqui eu não tô mais nem com visão moralista, eu tô longe disso. Tem uma coisa que eu tô longe de ser, é moralista. Eu também. Mas a gente tá com um discurso, talvez com a contemporaneidade, de que tudo é muito descartável, e a liquidez de Bauman mesmo, né? Então, o nosso discurso é o tempo todo de que a fila anda, né? A sociedade da fila anda. E se a fila anda, a gente não luta para mais nada também, né? A gente descarta iPhone igual a gente descarta pessoa, igual a gente descarta capinha de celular, e assim a gente está indo. Né? Então. É para emprego, porque agora tem uma. Eu tava vendo nos Estados Unidos, o Ivo deve conhecer, que trabalha no ramo empresarial, que é o silent quitting, que é você finge que tá trabalhando esperando que o teu chefe te dê a demissão porque você não aguenta mais. Cara, veja, isso você pode questionar um monte de coisa, mas que falta ética numa situação dessa, falta, vamos ser sinceros. Mas você acha, Diogo? Entendeu? Eu não acho Caráter, não. bicho. Sabe? Falta ética não, despenca de novo, né? Foi exatamente isso. E aí, fechando essa parte, a gente comentou agora então, as pessoas buscam, na verdade, o cérebro, familiaridade, né? Porque quando você encontra padrões, familiaridade, você ativa a lista de recompensa, você reduz a amígdala, enfim, você reduz várias coisas, e aí sim você passa a encontrar algo que te interessa, né? Então acho legal a gente colocar. Trazer um outro neuromito aqui, né? Homens mais velhos em relacionamentos super estáveis e super Assinado consolidados. Fábio Júnior. E a versão feminina Gretchen, né? Adorei essa colocação. Termina o relacionamento para casar com meninas novinhas por amor. Eu e concordo. Esse cérebro, cara, aí? Eu concordo. A gente tem que entender uma coisa, pessoal. Eu entendo que a velhice, o fato da gente envelhecer, é um processo importantíssimo, necessário, com todas as questões que precisam ser ditas, né? A gente, inclusive, podia falar um dia sobre envelhecimento, né? Porque existe muita solidão, e talvez um dos confortos da velhice, o Karnal fala isso, eu acho isso muito bonito, um dos confortos da velhice seja a sabedoria. Né? Quando a gente pega, por exemplo, né, o Bobo da Corte lá de Shakespeare, né? Quando ele fala, pobre rei, morreu antes de se tornar sábio. Né? Por quê? Porque isso é uma coisa que nos traz conforto no envelhecer, é a sabedoria, porque as outras questões começam a ficar difíceis mesmo. A gente sabe disso, não é etarismo nesse momento, não, a gente sabe, não. A gente começa a ter problema, a gente começa a ter cristalino mais opaco, visão começa a ficar ruim, desgaste de ossos ali do ouvido interno, os ciclos no ouvido interno, a audição começa a ficar comprometida, a parte gustativa começa a ficar comprometida, a privação sensorial, tem um monte de coisa acontecendo, e isso não é bonito, não é que não é bonito, isso não é bom, é desconfortável. Né? E a gente precisa falar disso, porque senão a gente começa a romantizar demais. Só que o envelhecer te traz sabedoria. Agora eu coloco vírgula. Para algumas pessoas. Por quê? Porque tá cheio de canalha envelhecendo. E aí a gente tem que entender que tem um monte de canalha sendo canalha a vida toda também. Então não é o fato de estar mais velho
que eu vou agora ter uma relação que vai ser melhor e que agora vai mudar tudo. Não é. Isso é um grande mito, é um grande tabu que a gente começa a construir. Até porque o que eu mais vejo hoje, talvez uma outra questão que atravessa aí o mundo contemporâneo, é um monte de adultos infantilizados. É um Aí que é o marco problema. curioso, né? É tão curioso como isso está acontecendo. Você vê a pessoa, ela se fixou com 15 anos de idade, tem 60, 55, aí o carro de som, nada conta se você gosta, tá, gente? Mas isso aí é uma fixação aí que a gente tem que repensar. Então, qualquer coisa me procure. O carro cheio de som, luzes piscando, aquela roupa parece um adolescente de 15 anos de idade e a pessoa tá fixada naquele lugar. As relações dessa pessoa são com adolescentes mesmo, de 18, 19, 20 relações que eu falo no sentido de amizades. A pessoa fixou ali. E isso é um perigo, né? Então não é pelo envelhecer. Cuidado, tá cheio de gente mais nova com a cabeça genial. E tá cheio de gente velha, canalha, numa cabeça que é literalmente ali, se espremer, espremer, não sai um miojo. O Chico Xavier dizia, Leandro, que eu acho uma sabedoria gigantesca que tudo na vida, onde você ganha, você perde algo, e onde você perde algo, você ganha outro algo. E isso é algo que é de uma sabedoria extrema, e o ser humano vai ter que saber conviver com esse drama de vida. E aí que vem a infantilidade. Porque o que acontece com as pessoas que não aceitam o envelhecimento? Eles estão vendo somente a perda, eles não veem o ganho disso, até porque eles não tiveram, eles não se prepararam para chegar talvez a esse ganho. Então, quando você foca, vamos supor, uma pessoa que vive de desempenho sexual apenas. Claro que ela vai se frustrar no momento em que ela tem ali 55, 60 anos, testosterona baixando um pouco. Claro que ela vai se frustrar. E ela tenta modificar isso como? Ah, toma um monte de estimulante, pinta o cabelo, compra um monte de coisas de jovens, como você falou. E isso é infantilidade. Compra Isso é uma uma lancha. infantilidade. Compra uma lancha, e daí o Cabeça Branca reúne aqueles seres que nós sabemos quem são para ir para lancha, né? E então é essa perda que nós temos que saber lidar. Nada contra as pessoas que gostam, por exemplo, de viver uma jovialidade saudável. Isso é natural. Então você convive professores mais velhos que convivem com seus alunos que são mais jovens, e isso deixa ele numa jovialidade mais natural. E os alunos se encantam por essa sabedoria. Claro. Então toda idade tem sua beleza e seu problema. Toda idade Exato. tem. E nós temos que aprender a Algumas viver têm com mais isso. beleza do que outras, porque Do que existe um outras, sim. processo que a lei de Newton está aí, né, gente? É. As leis estão presentes, existem algumas, e não tem como a gente fugir delas, todo mundo passa por esse processo, né? Então existem belezas que são afetadas pela lei de Newton, existem belezas que não são afetadas por essa lei, que são afetadas por outras, e o processo é esse. Confúcio tem uma frase que eu acho muito legal, até mandei no nosso grupo esses dias, ele falando que nós temos duas vidas, né? A primeira é aquela que a gente vive, e a segunda é aquela que a gente vive quando a gente descobre que só tem a primeira. Né? Então, é uma reflexão genial. Então, um processo para que a gente consiga ter relações que possam valer a pena, e talvez essa seja a mensagem que eu posso deixar aqui também, é que nós possamos entender que só existe uma e que a gente não pode sacrificar a nossa felicidade por medo de punição, que a gente não pode sacrificar a nossa felicidade por medo de um sofrimento eterno, que a gente não pode sacrificar a nossa felicidade pensando sobre o que os outros vão falar sobre a gente, porque no final, gente, eles vão falar. Tá? Eu aprendi isso, Claro que sim. vão falar, então já que vão falar, meu amigo, então deixa a vida seguir, porque vão falar, tá claro, Jesus veio filosoficamente, não estou nem em religião mais, falando, ó, ama o próximo como a ti mesmo. O cara falou, quem que é esse cara falando sobre isso, hein? Que negócio de amar o próximo, ama nada, vamos jogar esse cara na cruz. Né? Então, e fizeram isso com ele, quem dirá nós, que de vez em Nós, quando soltam umas besteiras, a gente sabe que falam umas meros besteiras aqui mortais. também, porque ninguém tá aqui engessado, eu não tô aqui para vender aquilo que eu não sou. Né? Eu tô aqui para falar do jeito que eu sou aqui nesse podcast, eu sou no WhatsApp conversando com os meus amigos aqui, eu sou porque a gente tem que ser. Né? A gente tem que ser o que a gente é. É algo para nossa saúde mental. Né? É princípio de Nietzsche agora. Torna quem tu és. Você vai ser muito mais saudável. E quem é jovem já crie bons hábitos para que não viva à base de dipirona, paracetamol depois dos 40, 45 anos, porque aí é Exatamente. complicado também. E quem é mais velhão já aí, para de ouvir funk na lancha, enchendo de gente aí, Não. achando que vai funcionar e que vai te deixar mais novo, porque não vai, né, cara? Não adianta. Tá morrendo com infarto cardíaco de tanto tomar Viagra e. Tadalafila é a moda agora. Exatamente. Tadala, famoso Pegar Tadala. mais uma aqui, cara. Homens são de Marte e mulheres são de Vênus, né? Os cérebros são totalmente diferentes, é impossível entender um outro. E aí, diferenças estruturais de homens e mulheres?
Eu acho legal Não. ser de Marte e de Vênus. Primeiro que a gente nunca nem chegou lá, né? Ô, Leandro, Se qual que é o signo seu mesmo? Só aproveitando. O meu é Mercúrio retrógrado com ascendente meridiano de Greenwich. Ah, boa, só pra saber. Anota Já que a aí. gente vai entrar Nem aqui sei o que é agora em isso, mas Marte e tudo bem. Vênus. Eu acho bonito. Não existe diferença, tá? Assim, a gente sabe hoje que anatomicamente não tem diferença, a gente sabe que em peso não tem diferença, em estrutura não tem diferença, é tudo... Se pegar um cérebro e falar esse cérebro é masculino ou feminino, não tem nem histologicamente você consegue ter essa diferença. Né? O que torna depois algumas particularidades que vão acontecendo, claro, e está associado a receptores de testosterona, que modificam algumas sensações nossas, né? Com o passar do tempo, os hormônios em si. E aí o hormônio pode causar algumas diferenciações associadas à característica fisiológica de alguns fatores, como a própria visão. Tá? Mas fora isso, não, é só conversinha de blá blá blá. É um mito. É como o professor Leandro falou muito bem, a estrutura cerebral de ambos é uma estrutura igual, no entanto, influenciadas por características muito mais hormonais com o passar do tempo do que por outras coisas, e isso faz uma diferenciação, claro. Tudo que você tem contato a mais vai diferenciar teu cérebro, então nessa questão nós já sabemos, mas de estrutura em si não tem diferença. Só de maturação a mulher o cérebro fica maduro com 18 anos e do homem com Nunca. 55. Não, acho que eu Não, já chegando à conclusão que nunca mais. não fica, 55 é a entendeu? média, né? É a Daqueles É, média. que têm uma É. vida mais equilibrada. E é onde começa a degenerar também, que faz parte do processo. A gente Aos tem em torno de 40 58. segundos de sanidade mental, né? Não, começa com Cara, 50, 55, é o processo que começa. Então a gente tem aproximadamente aí umas 2 horas de sanidade mental. É que eu tô há isso. 25 anos disso ainda, cara. Eu tô Pô, há e aí pra 27. fechar, já que a gente falou de relacionamento, cara, e aquele outro mito, ciúmes é sinal de amor, né? Sinal de amor verdadeiro. E aí, cara? igual a insegurança, na verdade. Ciúme não tem. Não, A vamos gente dividir assim. romantizando, né, Diogo? Eu adoro Não, quando a gente romantiza, né? Não, a gente tá meio não, não é ciúmes, desfrontalizado não. hoje, Leandro. Eu tô até com medo. YouTube não derruba, viu? Enfim, vai lá, Diogo, fala Hoje a aí. gente tá pegando leve, cara, tá indo de boa. É O que verdade. acontece, Ivo? Aí que vem, falando um pouquinho sério agora aqui, vamos parar dessas brincadeiras gerais. Mas Falando um pouquinho, estamos falando sério faz tempo, né, bicho? faz Pô, não tempo, fala né? aí. Toda hora, né? Toda hora, né? Não, mas assim, ó, falando sério, o que acontece? A nossa representatividade, o que o nosso cérebro conhece, é o que ele expõe para o mundo muitas vezes. Então, o ciúme, ele mostra para nós, o ciúme patológico, claro. É natural que você tenha algumas questões, algumas brigas durante o casal, durante o relacionamento, que envolvam essas questões. Porque quem ama, cuida também. Então, a gente tem essa. Você como ser humano, isso até você ver várias pessoas que são grandes sábios falando, você não vai se expor a situações que você pode falhar, porque nós somos pessoas falhas. Nós somos pessoas que vamos falhar. Nós temos fraquezas. Sim, nós temos fraquezas. Agora, o que acontece quando você tem aquele ciúme patológico? Por exemplo, um transtorno borderline tem um ciúme patológico. É um dos transtornos que envolve isso. É uma insegurança extrema, é um complexo do abandono. Eu tenho medo da perda. Eu tendo medo da perda, eu vejo perigo em tudo. Isso é uma interpretação errônea do teu cérebro, é uma interpretação que você não consegue. Mesmo a pessoa também que aprontou muito, fez muitas coisas erradas, ela também ela espelha no outro aquele comportamento que ela teve sempre. E aí ela tem ciúme patológico, por quê? Porque, olha, eu na oportunidade que ele tá tendo agora, eu trairia. Uhum. Então eu também, opa, vou ficar atento aqui. Agora, às vezes, nem passou na cabeça daquela pessoa aquilo que ela iria supostamente fazer. Então, o cérebro ele é muito interpretativo, ele mexe muito com lembranças, então a memória que você teve é a memória que você representa para as situações. Então, não existe situação ideal para tal coisa. É você que cria essa situação, porque você tem memória em cima disso. Eu quando fui professor, eu fui um canalha nesse sentido. Então, você interpreta que todos os professores são assim também, Uhum. ou que todo mundo que está naquele ambiente é assim. As séries de TV também colocam, por exemplo, muito contexto, que você pega as séries de TV médicas, eles acham que o hospital é um ambiente completamente promíscuo, que ocorre um monte de coisa errada. Não é nada assim. Se você procurar isso, É você bem acha em menos, qualquer lugar. é bem menos interessante, tá, Bem gente? menos interessante, cara.
É Bem bem menos menos. interessante Se que bem isso. que, recentemente, deixa eu ficar quieto aqui, É melhor que ficar quieto, né? vamos mudar de Tá. assunto. Mas essa estigmatização ocorre por N motivos. O que você viveu, o que a mídia representa, o que uma série representa. E aí vem aquele ciúme patológico. Então, eu não vejo o ciúme como coisa boa em nenhum Eu não, contexto, em nenhum, praticamente. até porque, do ponto de vista cerebral, os filmes ativa o córtex cingulado anterior, que é a área de dor Exatamente. também, né? Área Se de dor. fosse bom, não Sim. acionava a área de dor no cérebro, acionava outra coisa, acionava a área de prazer, de dopamina, de serotonina, de qualquer coisa, não é a área de dor. Né? Não tem como ser bom. Mas é a romantização, é a projeção da tua insegurança romantizada para que o outro não entenda a tua fragilidade em si. Não, mas é um pouquinho de ciúmes, é porque eu te amo tanto, eu tenho medo de te perder, eu tô assim, não. Não cabe, tá? Ou a relação ela é pautada na segurança em si. Ah, não, mas o mundo tá aí, eu confio nele, eu não confio no outro. Para com essa fala feia, tá, gente? Essa fala não fale. Vamos fazer um acordo ético, moral, existencial, filosófico, socrático, que a gente não vai mais falar dessas questões. Né? Porque se você confia nele ou nela e não confia no outro, era suficiente que você só confiasse na pessoa, porque o outro é só o outro. Né? Então é só uma forma de você tirar ali a tua fragilidade em relação ao teu companheiro ou companheira em si. E do ciúme excessivo também vem questões aí de controle, e aí começa a descambar, né? Chantagens emocionais, a gente sabe onde para isso daí. Enfim, bom, acho que é isso, galera. Conseguimos abranger, bater um papo legal aqui sobre relacionamento depois de 2 semanas de afastamentos. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo aqui da temporada 4, episódio 15. Como sempre, vocês nos encontram lá no nosso Instagram, @podcastcerebrando, e também lá no YouTube, @cerebrando. Semana que vem estamos de volta com mais um bate-papo, que não sabemos qual é ainda, a gente decide geralmente 5, 10 minutos antes. E deixo-os aqui com o Leandro e com o professor Diogo para poderem encerrar esse nosso bate-papo. Preciso arrumar essa minha canela, já está afundando, cara. A vida como ela é, né? Por causa da areia, umas 4 vezes. Eu vou só, daqui a pouco, eu baixando aqui, colocando peso, mas é isso. É isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado por continuar aqui conosco. Obrigado pela proporção que tem tomado. Deus abençoe vocês, viu? Fiquem na paz. Pessoal, muito obrigado. Que vocês tenham relacionamentos muito saudáveis. E o relacionamento saudável não é viver com amarras, não é viver infeliz porque você precisa cumprir tal regra e tal coisa assim. Então, vão com muita calma. Vão com muita calma nessa hora. E eu desejo que vocês tenham relacionamentos saudáveis porque é inevitável ter relacionamentos, né, professor Leandro? Não tem como você não ter relacionamentos. Portanto, procurem alimentar padrões bons, que eu tenho certeza que tudo ficará muito melhor na vida de todos. Mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui conosco. Muito obrigado por compartilharem o nosso tema. Se fez sentido para você, compartilhe com pessoas que você goste também. E vamos para E frente. se não Muito obrigado, fez, pessoal. compartilhe com pessoas que você não gosta. Perfeito. É isso aí, né? Pode ser também. Fechando, Diogo. obrigado por estarem ouvindo a gente aí e manterem a gente no top 50 em saúde mental também. A gente está super feliz com isso por aqui. Aí sim, aí é bom. Obrigado, Valeu, pessoal. gente. Valeu. Fui!